as mazelas no início é tudo normal. É você, como Pedro, ficando assustado com a santidade de Deus. Mas você vê que lá no final tem outro momento que acontece uma nova pesca maravilhosa, está lá em João capítulo 20 ou 21, finalzinho do livro. Aí eles pegam 153 grandes peixes. E aí, Jesus na praia, Pedro dentro do barco. Aí João fala assim: é Jesus, né? E ele pula e vem na direção. Lá no início ele correu de Jesus. Ele não queria se enxergar, não queria se ver daquela forma, era constrangedor. Mas agora ele entendeu tanto que era má, agora ele vem na direção dele. O que acontece normalmente é isso também. No primeiro momento, o que Jesus propõe é muito santo para alguém que é o todo. Aí você fica mesmo com uma É. sensação de prejuízo. Uhum. Eu não posso tomar minha cervejinha, eu não posso frequentar esse lugar, eu não posso estar com aquele. É um monte de restrição e às vezes você não entende inicialmente. Aí você pode ser mais legalista com você e dificultar ainda mais o trabalho. Mas eu penso assim que é um processo, né? Que tem que ser passado. Antes de ir para a igreja, eu vivia uma imagem, você tá doido. Muita gente é ó, o burguês, o burguês. Pai, mas aí o cara não vê o cartão lá. Mas aí quando a parada pesa mesmo, você se desfaz de tudo, mano. Eu vou andar de a pé, só que eu não vou dever nada pra ninguém. Vou começar do zero. Só botava o fone, escutando indo pro trampo e vai conseguindo as paradas devagarzinho. Mas agradeço demais, demais esse processo, porque vira a chave na cabeça assim que você. Uhum. E tipo assim, se alguém me ajudasse naquele momento, estragaria aquele processo que eu tava passando. Não, mas não tem quem te ajuda, não. Deus é perfeito, sabe? Mas eu te entendo, é porque às vezes a gente pega portas alternativas e retarda ainda mais o projeto. Uhum. Aí, por É, exemplo, uma coisa que ia acontecer em 6 meses, porque você pegou um atalho, vai durar um ano e 6 meses, né? entendi. Mas Deus, Salomão fala assim nos Provérbios, que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalece. Ou seja, no final de tudo, o que vai ficar consolidado é a vontade de Deus. Então, é como aquele bordão do pessoal dessa atualidade, né? Aceita que dói menos. Quanto mais rápido, né? Uhum. Melhor. Você pode pegar vários caminhos, mas sempre no final Deus vai colocar você no caminho certo. Ele vai te direcionar para o lugar correto, onde Ele quer que você esteja. Talvez a gente passe uma dificuldade e na verdade é que Deus está testando sua fé ali, né? É. Talvez em um momento você falar assim, ah, se a pessoa não tivesse uma fé grande, desistia talvez dos caminhos de Deus. Deus faz assim pro cara se É, manter, né? é um dilema, assim, esse negócio é o tamanho da fé não influencia tanto. Porque Jesus fala assim, ó, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, e ele usa o grão de mostarda só para mostrar que é insignificante mesmo, para mostrar que o tamanho da fé é desprezível. Você Uhum. pode falar para o monte, ergue-te, lança-te no mar, que vai ser assim, sendo iluminado no seu coração. Então, nunca na história cristã e no seu relacionamento com Jesus, você vai ser medido pela perfeição, a densidade, a firmeza da sua fé. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você vai ser sempre medido com um crio, chamado Jesus. Então, a régua que mede é Jesus. Então, quando o juiz, Deus, não sei como é que você enxerga ele, o Pai olha, ele não olha tomando você por referência, ele olha para Jesus. Mas, às vezes, a gente pensa que a qualidade da nossa fé se torna definitiva, mas não é. Depois, você vai ver que pastor tem credulidade. Prego aqui para você, e eu oro, e meia hora depois de eu ter orado cheio de fé, eu estou abortando com incredulidade o que o Senhor me prometeu. Um irmão me procura, me conta um sonho, fala assim, eu sonhei que o senhor estava num terreno feliz aqui em Santa Helena. Eu acredito que era o terreno assim, que a gente vai construir o nosso prédio próprio. Eu vi o senhor feliz com enxada na mão, mandando o povo dar a volta no terreno e tal, tal. E eu fico cheio de fé. E vou orar, emocionado nessa hora. Chega depois de uma reunião, a arrecadação não é o que a gente espera, tem dificuldade para pagar uma conta ou outra, falta um trem aqui e ali, uma ameaça aqui, financeira. Aí você já começa a pensar como que compra um lote, essa inflação, de onde que vai vir. Então você já começa na sua cabeça a abortar os planos por causa de incredulidade. Então, às vezes a pessoa se machuca ou se desqualifica porque acha que não é fé insuficiente, mas você tem fé, o tamanho do grão de mostarda é o suficiente para você viver uma vida com Deus assim, em paz. Sempre, sempre com Ele. Mas em paz mesmo, resolvido. Vitória sobre o pecado,
vitória nos relacionamentos, é, bem-sucedido nos negócios. É pequena, igual Tomé. Tinha que ver, aí Deus mostrou. Vou pegar aqui, você vai ver agora. Mas é uma fé imperfeita, é incrédulo. O incrédulo está chamando Jesus de mentiroso. Aí Jesus não exortou o mentiroso. Não, já que para você tem que ser assim, toca aqui então nas chagas. Você não tem esse problema mais. Mas não melhorou. Ele deve ter continuado a carreira dele todinha, tendo que ver muita coisa para poder acreditar. Entendeu? Entendi. Não, Jesus ama você de uma forma incondicional. Verdade. Pastor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Tipo assim, uma parada que eu não consigo entender. Que, tipo assim, minha família cresceu numa igreja católica. Eu cresci numa igreja católica, mas assim, eu nunca senti a presença, assim. Meio que era um passatempo pra mim ir lá. E, tipo assim, eu vejo às vezes, tipo assim, católicos, Nossa Senhora, e chorando, e trem, eu não consigo entender. Que fé é essa em, vamos supor, em Nossa Senhora? Nada contra, mas assim, eu não consigo entender. Mas a fé, naturalmente falando, E estando de santo também, eu também não consigo entender, eu fico zoado. os santos, eles foram criados, mas tem muito mais santo do que os que foram feitos em barro, é muito mais santo, né? Porque aquele que recebe a santidade de Cristo no seu coração é santo. Então, nós somos santos. Só que ninguém faz estátua nossa. E ninguém também põe moedinha, afoga você de cabeça para baixo dentro do balde, essas coisas. Mas por que esse fervor da fé? Porque o Espírito Santo, ele não tem acordo, nem contrato com denominação, né? O termo católico significa universal. Então, igreja católica era para ser igreja universal, mas não universal, a universal que a gente tem hoje, né? Aham. Estabelecida. Universal porque era a igreja Pra de todos, todo né? mundo. Sei. Era a religião que Jesus veio estabelecer, universal. Só que no século IV, um homem chamado Constantino, atual imperador, ele tem uma experiência, ele fala que essa experiência foi com Jesus, ele acentua isso dentro do império como uma experiência de conversão, e ele fala, agora pronto, a partir de agora, o Império Romano é católico. Só que aí virou católico, apostólico por causa dos apóstolos, romano. Deixou de ser universal, agora é romano. Só que isso aí passa despercebido na história. A igreja sofre por muito tempo essa, essa conformação, né? Só que o Espírito Santo nunca tinha estabelecido que tinha que ser igreja católica antes e nem apostólica romana depois. Então, ele visita aquele que crê em Jesus. Mesmo que aquele que crê em Jesus não entenda que não tem outro santo intercessor. O Espírito Santo, ele não resiste a um coração quebrantado. Então, às vezes, a pessoa, na ignorância ou na singeleza da fé, ela se rende àquilo que ela conhece culturalmente, aquilo que Entendi. foi apresentado para ela. Só que o Espírito Santo não olha a doutrina. A encrenca de Jesus não foi com as pessoas que entendiam que ele era o Messias, mas foram com as pessoas que tinham uma doutrina estabelecida. O problema dele maior foi com os fariseus. E ele vinha quebrando as regras. Então, por exemplo, alguém que se ajoelha dentro de um santuário, diante de um santo, antes de tudo e qualquer coisa, ele está quebrantado e rendido diante de Deus. Jesus não quer nem saber se ele está na linha certa ou não. Ele não resiste o coração quebrantado. Ele vem na direção do justo. Então, se em algum momento a pessoa crê em Jesus, e a Igreja Católica está fundamentada em uma oração que chama credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, oração poderosa. É a oração que salva o homem. Livra do império das trevas e traz o homem para o reino do seu amor. Então, a única coisa que eles precisam é crer em Jesus. Agora, por que essas experiências calorosas continuam acontecendo, mesmo com a doutrina? Porque ele não tem compromisso com a doutrina. Ele tem anelo com o coração. Porque filho, por exemplo, meu filho tem 2 anos. Não dá para mim medir ele segundo o comportamento. O máximo que eu consigo fazer é amar. Amar, cuidar, só consigo favorecê-lo. Ele não entende. Às vezes eu estou cuidando dele, não põe essa caneta nessa tomada, não. E ele vê a restrição como assim, ele não me ama, mas é amor, é cuidar dele. Não tira de perto, toma a caneta, né? Do abraço, do beijo, ele não quer, não entende que está sendo amado.
Mas eu não estou preocupado com comportamento, estou preocupado com o coração e com a identidade. Ele é filho, é um anjo. Então, isso explica tudo. É a mesma coisa que, às vezes, tem um pastor com um ensino não tão bíblico, né? Às vezes, muito voltado para a prosperidade, ou mesmo de barganha, né? Coloca aí uma caneca de água aqui na frente, nós vamos orar e essa água vai tirar e tal. E aí os milagres acontecem em cenários assim também. Porque o Espírito, ele tem a posse de todos os dons do Espírito Santo. Então, ele não resiste um coração quebrantado, então ele consegue a manifestação dos dons, independente dos erros humanos. E graças a Deus por isso. Porque não é porque nós entendemos nesse prisma que isso nos faz melhores qualificados. Nós só não vamos para frente um instantinho. Mas nós temos outras incredulidades, outras idolatrias. Né? Que às vezes a gente assimila a idolatria só a essa devoção ao santo de barro. Mas tudo aquilo que no seu coração Ao lugar de Deus. ganha mais espaço do que a adoração ao Senhor é idolatria. Então, por exemplo, às vezes eu lembro, não sei se eu preciso falar isso, mas eu gostava de Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, rapaz, novo e não entendia, né? Mas eu gostava das músicas, custava para mim não ouvir. Né? E até aquele momento eu acreditava que não combinava um líder de célula, um discipulador, ficar ouvindo Roberto Carlos, não é legal, né? Algumas coisas que eu mesmo me imputei. E sofria, porque eu gostava, né? Por mim eu ouviria, né? Hoje eu já não tenho esse problema mais. Está completamente retirado da minha vida. Mas hoje eu sei que o amor de Deus não mudou por causa dessa renúncia que eu fiz. O amor de Deus é o mesmo desde quando eu era pecador, antes de ser encontrado por Ele. E vai ser eternamente a mesma coisa. Então não é pelo que eu faço. Então, só que isso não me dá liberdade para fazer besteira. Eu sempre quero agradá-lo mais. Eu lembro de uma vez que eu estava pensando nessas possibilidades. Quando você fala muito da graça, há uma possibilidade das pessoas ver uma porta escancarada para o pecado. Então, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus não vai largar mim. Né? Tem gente que pensa dessa forma. E o Espírito Santo falou comigo, assim, sentado no meio-fio, vendo umas crianças treinarem futebol. Você acha que um filho que está na casa dos pais, com 40 anos, não tem casa própria, não casou e tal, ele está satisfazendo toda a alegria do pai? Você acha que esse pai não sonhava com ele ali, com 18 anos, conseguindo um bom emprego, tendo as conquistas e frustrações dele? Você acha que os pais não tinham um plano para esse filho? Não, ele tinha. Mas você acha que esse pai deixa de amar porque essas coisas não aconteceram? Não. Ama do mesmo jeito, é filho. Não importa seu comportamento, suas conquistas, mas tem uma forma de agradar os pais. Se esse filho percebesse que isso agradaria muito o coração dos pais, tivesse esse interesse, os pais ficariam ainda mais felizes? Ficariam mais felizes, mas continuariam amando do mesmo jeito. Não consegue amar mais. Filho é um relacionamento assim que você não consegue explicar. Você ama porque ama. E Deus é pai. Nos ama porque ama.